Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Aos Hebreus 13, verso 8, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. A gente vai estabelecer hoje uma conexão entre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 3, e Daniel, capítulo 7, versos 21 e 22. Por que esta ligação? Esta ligação é pelo fato de que, quando o apóstolo disse para que os cristãos de Tessalônica não dessem lugar em suas mentes, em seus corações, para boatos, para aquelas informações errôneas que sempre ocorreram em relação à data, ao tempo exato da volta de Jesus. Então, quando o apóstolo deu estas orientações, ele logo em seguida, ele disse: ninguém, pois, vos engane, que isto é, o dia do Senhor não virá, a volta do Senhor não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo o que se chama a Deus ou é objeto de culto. A gente percebe que o primeiro a falar sobre este homem da iniquidade, que é o filho da perdição, o anticristo propriamente dito, aparece primeiro a menção dele lá em Daniel, conforme já mencionamos, 7, 21 e 22. No verso 7 daquele capítulo, é quando o profeta vê aquele quarto animal que era terrível e espantoso, que fazia em pedaços, pisava com os seus pés tudo, e tudo o que sobrava. E o profeta diz que aquele animal era diferente, tinha 10 chifres, e entre os 10 chifres, nasceu um chifre pequeno, isto é, um chifre novo, cujo chifre derrubou 3 chifres, então, restando apenas 7. E este animal, tinha o rosto como de homem, falava como homem e falava palavras blasfemas. Este chifre pequeno, porque chifre aqui na profecia quer dizer rei, este chifre pequeno é a primeira menção
deste homem da iniquidade que o apóstolo Paulo falaria nele mais de 500 anos mais tarde. E lá no verso 21, aliás, no verso 17, o profeta recebe a revelação de Deus de que os 4 animais que ele estava vendo naquela visão seriam 4 reinos que se levantariam da terra. Logo em seguida, após falar no aspecto histórico, político, aí então ele fala no aspecto espiritual. Ele disse que, mas o Senhor levantará do céu um reino. Deixa-me ver aqui no verso 17 para uma leitura do texto sem falhar palavra alguma. Verso 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Uma menção de 2 lados. O lado do homem, o final do governo do homem, como será o fim do atual sistema político, que é o sistema do homem, e o início do tempo de Deus, do reino de Deus. Agora, prosseguindo no verso 21, enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha, desde o princípio, desde as primeiras profecias, a menção de que o anticristo perseguirá os cristãos, uma prova clara da presença da igreja na terra durante a grande tribulação, durante o reinado do anticristo. Notemos a clareza da profecia. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Olha agora a boa notícia. Até que veio o ancião de dias. Este ancião de dias é o Senhor Jesus Cristo. E foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino de maneira certa, de maneira harmônica. As profecias de Daniel, as menções das mesmas através do apóstolo Paulo em Tessalônica e na mesma linha do tempo do profeta, aliás, do apóstolo João, lá na ilha
de Pátimos. No verso 24, quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, 10 governos, e depois dele se levantará outro. Olha, este outro é um perigo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Agora, olha que notícia alarmante! Proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus. O apóstolo Paulo diz que ele é o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra Deus e contra tudo que é objeto de culto. O profeta Daniel já tinha dito: proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Mas não dizem, não ensinam, não pregam que os santos serão tirados da terra, serão arrebatados antes da grande tribulação. Mas aqui está dizendo diferente: consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhes serão entregues na mão por um tempo, tempos e 2 tempos. Olha, não adianta manipular textos, não adianta termos uma fé covarde, não adianta alimentarmos uma esperança incerta, mas é bom concentrarmos na palavra profética, sem manipulação, como ela está escrita, como o profeta falou. Os santos do Altíssimo serão entregues na mão deste homem da iniquidade. Isto por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, o que quer dizer 3 anos e meio. Nos vídeos posteriores, a gente vai continuar mostrando esta harmonia profética. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.